Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha de ciência, a gente está preparando aqui, tá? Vamos falar o seguinte, tá? Vou fazer aqui duas aulas. Esta semana é semana de atividade dupla de ciência. Vou explicar aqui para vocês o porquê. Nós temos nesta quinta-feira, né? Dia 10 de junho, aula de ciências dentro do cronograma normal e temos o sábado letivo, dia 12, que é referente a uma quinta-feira, e é mais uma aula de ciências que a gente vai preparar outro vídeo também com conteúdo referente ao dia 12, certo? Lembrando para vocês que nós vamos postar as duas tarefas no mesmo dia. A aula de ciências da quinta-feira do dia 10, né? No começo da aula, às 18 horas, normal. E no final da noite, depois da aula de educação física, a gente posta já o material do sábado letivo. Isso porque no sábado letivo, né? Nos sábados tem as turmas do Cactus, né? Que é o pessoal que está se preparando para as Olimpíadas de Matemática. E é por isso que a gente não pode fazer essa aula no sábado, mas no sábado a gente vai replicar novamente esse material no grupo e dar o suporte, tá certo? Então vamos à nossa aulinha desta quinta-feira, dia 10, tá? Para vocês agora, vamos lá. Eu vou aqui compartilhar aqui a tela. Ok. Então vamos falar, pessoal, sobre o conhecimento de física, né? Que é bem popular também, dá para a gente falar um pouco sobre ele sim. Vamos falar um pouquinho sobre ondulatória, né? Ondas, noções de física, vamos falar um pouquinho sobre ondas. É claro que a gente não vai usar o termo muito científico, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa experiência, né? De ondas, tá certo? Começando aqui, eu vou fazer uma leitura só superficial, logicamente. Eu vou destacando aqui aquilo que vocês realmente precisam aprender. Então, como a física ela estuda a natureza dos fenômenos, né? Como é que isso acontece? Vamos falar um pouquinho sobre a natureza das ondas. O que é uma onda, né? Uma onda é um tipo de energia, pessoal. E a energia ela nunca é criada ou destruída. Ela pode apenas ser convertida, ou transmitida, né? Ou transformada. O que caracteriza uma onda é a sua capacidade de transmitir energia de um ponto para outro, né? Com pouco ou nenhum transporte de matéria. Tá? As ondas podem ser classificadas como ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas, dependendo do local onde elas vão se propagar, dependendo do meio. Tá? Então vamos resumir: o que são ondas mecânicas? São perturbações na matéria que transmitem energia, são oscilações. Tá bom? Você já ouviu falar, quando a gente fala em ondas, pessoal, nós estamos falando de ondas de rádio, ondas, ondas eletromagnéticas, ondas do mar, tudo que causa perturbação, que tem oscilações, nós chamamos de ondas, tá, pessoal? Vocês vão lembrar do tsunami, que é uma onda gigante, né, que foi o resultado do deslocamento de grandes porções da crosta oceânica, e aí causou aquela onda gigante no mar. Tudo isso também são características de ondas mecânicas, ondas que são formadas, né, fisicamente, tá bom? Portanto, esse tipo de onda ela precisa de um meio físico para se propagar. Por isso, por ela precisar utilizar esse meio físico, ela é denominada onda mecânica, tá? Vamos ver alguns tipos. Vamos pulando aqui, ó. Nós temos os tipos de ondas mecânicas, tá? As ondas mecânicas, elas são classificadas de acordo com a direção da vibração, né? Quando comparadas com a direção de propagação. A palavra propagação, vocês vão ouvir muito, quer dizer, né? Como ela se espalha, né? Até onde ela vai. Então, as ondas mecânicas, elas podem ser longitudinais, tá? Que é um tipo, e podem ser transversais, tá? Por que elas são chamadas de longitudinais? Você vai olhar aqui na imagem também. Porque as partículas do meio vibram no mesmo sentido de propagação da própria onda, né? Vão na mesma direção para onde a setazinha está apontando, tá? São as ondas longitudinais. A oscilação da onda, né? Ela acompanha a direção da onda, tá, pessoal? Então, se essa onda ela está indo para a direção direita, aqui para a direita, a oscilação dela também vai para a direita. Então, como elas estão na mesma direção, são chamadas de ondas longitudinais. Já as transversais é o contrário, as partículas vibram, né, na direção perpendicular àquela que a onda se movimenta, ao contrário. Enquanto a direção da onda é para cá, as oscilações são contrárias, tá, pessoal? É só uma questão de visualização. As ondas eletromagnéticas, né? Ondas que propagam a energia de um ponto para outro, mas que não necessita de meio físico. Vamos lá, a onda mecânica, ela precisa de um meio físico, né?
ela precisa de um contato, ela precisa que um fenômeno ali aconteça para que essa onda comece a existir. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam disso. Elas se propagam de uma forma sem necessitar de um meio material, tá? Exemplos. As ondas eletromagnéticas da luz. A luz não precisa de um meio físico para se propagar, ela se propaga naturalmente, né? As ondas de rádio, raio ultravioleta, Wi-Fi, internet e tudo mais. Os raios-x, os micro-ondas, né? Isso são tipos de ondas eletromagnéticas. Embora elas não precisem do meio físico, elas podem se propagar através de meios sólidos, né? E fluidos, né? Que são líquidos e gases, tá? Não esqueçamos também, né, da velocidade da luz, né, pessoal? Que é uma onda, né? Ela se propaga numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? Um tipo de onda eletromagnética, né? A luz se propagando, tá bom? Elas são geradas por oscilações de cargas elétricas, as quais essas cargas, né, geram oscilações no campo magnético, tá? Então, se você for resumir, ondas mecânicas precisam de um meio físico para se propagar. Ondas eletromagnéticas não precisam, certo? Vamos a algumas características que é importante a gente aprender. As ondas apresentam certas características. Vamos lá. Existe a amplitude da onda. Eu vou mostrar aqui a imagem, vocês vão perceber, tá? O que é a amplitude da onda? É a distância máxima de que uma onda vibra em relação a um ponto de equilíbrio. É exatamente onde a onda dá a curvazinha, ó, onde ela sobe, isso aqui é uma amplitude máxima, e onde ela desce. É o ponto máximo e o ponto mínimo dessa onda, tá? Eu vou mostrando para vocês aqui, ó, tá? Olha para cá. Essas são as amplitudes, ó, tá? Preste atenção. A distânciazinha que ela tem, né, de um ponto referencial. Nós temos aqui uma onda mecânica, tá, pessoal? Essa é uma onda transversal. O que é isso, né? Alguém amarrou uma cordinha aqui no ponto fixo, né, na parede, e essa pessoa oscilou essa cordinha gerando onda, né? O que acontece? Existia esse ponto fixo, a corda estava esticada até o primeiro momento. A partir do momento que a pessoa começou a jogar, manipular a cordinha, ela começou a criar, né, vibrações, que nós chamamos de ondas, né? E aí, essa distânciazinha que tem da linha vertical, né, do equilíbrio dela até o ponto máximo ou até o ponto mínimo que ela vai, essa distânciazinha aqui, ó, nós chamamos de amplitude, tá, pessoal? A gente costuma chamar também, lembrando de ondas do mar, isso aqui a gente chama de crista da onda, né, que é a parte superior, onde ela sobe o máximo, e essa parte inferior costuma se chamar de vale, tá? São nomes que se dá, tá, a essas partes da onda. Essa imagem é legal porque ela vai dando, né, a gente vai lendo para vocês as características e vai mostrando, tá? Existe também o comprimento da onda. O comprimento da onda é exatamente a distância entre as oscilações, tanto as máximas como as mínimas, tanto de uma crista para outra, olha para cá, tá? Como de um vale para outro. Nós chamamos isso aqui de comprimento da onda, que é exatamente o tempo, a distância que ela leva para fazer uma oscilação e voltar ao ponto onde ela estava, tá? Então, por que dessa crista para cá é um comprimento da onda? É exatamente o formato da onda. Ela vai lá embaixo e volta. A mesma coisa aqui, ó, ela vai lá em cima e volta. Então, o comprimento da onda é essa distânciazinha aqui, ó, da oscilação que ela dá, tá certo? Acho que ficou tranquilo, né, para a gente entender. Lembrando que nós estamos mostrando aqui, tá? Nós estamos mostrando um tipo de onda transversal, né, que é aquela onda em que ela é totalmente perpendicular ao segmento normal, e uma onda longitudinal, que é mais conhecida como mola, né? Tá certo? Aí tá mostrando aí também para vocês aí os pontos dessa onda, tá, pessoal? Dos dois tipos. Frequência e velocidade da onda. O que seria frequência? Né? Frequência a gente interpreta como repetições, né? É o número de ondas presentes em determinado intervalo de tempo, né? A unidade de medida de frequência é o Hertz, tá, pessoal? Que equivale a um ciclo, né? Uma onda aleatória. Nesse caso, equivale a uma onda, né? Aquele movimento da onda. Por exemplo, um Hertz é exatamente a razão de uma onda por segundo, tá, pessoal? Vamos lá. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia. Logicamente que quanto mais essa ondazinha ela tem frequência, né, mais energia ela propaga. Veja só, a gente vai começar a perceber nesses três tipos de ondas, né, que a amplitude de cada uma vai fazer referência, né, ao tipo de energia que ela propaga. Por exemplo, quando a frequência de uma onda, vamos chamar de frequência F, tá, pessoal, aumenta, o seu comprimento de onda, que é essa letrazinha de cabeça para baixo, que é uma
uma letra grega, tá, pessoal, para representar o comprimento da onda, diminui. Então, a frequência aumenta, o comprimento da onda diminui. O que quer dizer? Que quanto mais rápido essa onda tiver uma frequência, né, de oscilações, mais o comprimentozinho dela diminui, porque as oscilações vão ficando muito próximas. Olha aqui, ó, tá? E aí, se ela for aumentando, né, se a frequência dela for diminuindo, ela vai ficando mais distante uma da outra. E a frequência vai diminuindo e a onda vai ficando mais distante. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento da onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento da onda. A distância de uma onda para outra, que é o formato delas aqui, tá? Não esqueçam disso. O período é o tempo, tá, pessoal? É o tempo necessário para reproduzir uma onda completa. É o tempo que ela leva para sair daqui, dar essa volta e subir novamente. Nós chamamos de período, tempo, tá? A frequência e o período, ela guarda uma relação inversa entre si, né? Que pode ser expressa matematicamente assim, ó. O período é exatamente uma razão de uma onda por frequência, tá? E a frequência é exatamente a razão de 1 pelo tempo. Por quê, professor? Porque, vamos lá, né? Quanto maior a frequência, menor o comprimento. Quanto menor a frequência, maior o comprimento. Então, são razões inversas, tá? Vocês não vão fazer esses cálculos aqui agora não, tá, pessoal? Mas vou mostrar um exemplo para vocês desse cálculo. Ó, veja bem. É possível medir a velocidade com que a onda se propaga, né, em um meio. Como a velocidade é uma razão entre distância e tempo, a gente já aprende isso aí em velocidade média, né? A velocidade é a distância dividida pelo tempo. É o tempo que é a distância que eu percorro em determinado intervalo. A velocidade de onda pode ser medida dividindo a distância percorrida pela onda, lógico, né, que ela se propaga, e o tempo transcorrido. Então, vamos ver o exemplo. Ó. A velocidade de uma onda depende do meio que ela se propaga. Nós vimos no instante que as ondas podem ser mecânicas se propagar em meio físico. Então, vamos lá. Por exemplo, o som propaga-se a uma velocidade média de 1.244 km por hora no ar. O som é uma onda eletromagnética. A cerca de 5.200 km por hora na água, porque a água é mais densa e o som na água fica mais lento, né? E aproximadamente 18.720 km por hora no aço. Por quê, professor? Né? Nesse caso, quanto mais denso o meio, quanto mais físico for o meio, né, mais rápido o som viaja, tá, pessoal? Então, a temperatura e a pressão do meio também interferem na velocidade das ondas. E a velocidade de uma onda pode ser calculada assim, ó. Como é que se calcula a velocidade da onda? Vamos lembrar quem são esses nomezinhos. Vai ser o comprimento da onda, ó. O comprimento da onda, que é isso aqui, vezes a frequência que ela se propaga. Então, por exemplo, um exemplo aqui de um exercício respondido. A velocidade de uma onda que tem a frequência de 4 Hz e o comprimento de 0,5 metro, meio metro, é só multiplicar, 0,5 vezes 4, que é a frequência, 4 Hz. Aí essa onda ela se propaga numa velocidade de 2 metros por segundo, tá? Um exercíciozinho básico, onde, logicamente, ele vai dar o comprimento da onda, né, que é a frequênciazinha dela aqui, e o comprimento da onda e a frequência da onda. Você multiplica-se, né? Então, para calcular a velocidade de uma onda, seja ela mecânica ou eletromagnética, basta a gente multiplicar a frequência que ela se propaga e o comprimento dessa onda, tá, pessoal? Foi o exemplo que eu mostrei para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre reflexão, refração e difração de uma onda ou de uma luz, que pode ser também, para a gente encerrar, tá? Ó. O que seria reflexão? As ondas interagem com o meio em que se propagam, principalmente quando esse meio é físico. Então, as principais interações são essas três que eu acabei de citar. A reflexão ocorre quando uma onda retorna após colidir com uma barreira, uma superfície, que é esse caso. Ó. Esse fenômeno é comum nas ondas mecânicas e eletromagnéticas. Então, o que é reflexão? A onda bate aqui e ela volta com a mesma frequência, tá, pessoal? Ela não tem interferência nela, tá? Ela bate no meio físico e volta na mesma frequência, com a mesma velocidade, porém no sentido contrário, porque ela bate e volta. Por isso que a gente chama isso de reflexão. Quando você se olha no espelho, a gente estuda isso em luz, né, em ótica. A reflexão é exatamente o que você está se vendo, a mesma imagem, porém no sentido contrário, né? Refração ocorre, lembrando, aqui a onda ela não passa por interferência, ela não sofre alteração nem no seu comprimento, nem na sua frequência, ela volta no sentido contrário, ela bate e volta, por isso que é chamado de reflexão. Já a refração não, pessoal, a onda sofre alterações, né? Ela ocorre quando a onda passa de um meio para o outro. Quando ela ultrapassa, ela perde velocidade, né?
e com isso ela sofre interferência. Nela, a velocidade da onda muda ao entrar em um meio. Uma coisa é a onda vir se propagar no ar, que é menos denso, né? E depois ela passa na água, ela se propaga mais lenta. Então veja que ela perdeu velocidade. Ó. Aqui é a velocidade inicial dessa onda, e quando ela entra na água, ela já, no outro meio, ela já perde velocidade, tá, pessoal? Então a refração, ela quebra, ela interfere na velocidade e na frequência da onda, tá? E a difração é o encurvamento de uma onda ao atingir alguma barreira, né? A difração é isso daqui, ó, essa dobrazinha que ela faz, justamente porque ela perdeu velocidade, tá? Nós chamamos de difração. É um fenômeno mais comum em ondas mecânicas do que nas ondas eletromagnéticas, justamente porque ela propaga de um meio para outro, tá, pessoal? Em grande parte, é por causa da difração do som que conseguimos, por exemplo, ouvir o vizinho do outro lado de um muro alto, tá? A gente ouve com a velocidade do som mudada, mas a gente consegue ouvir tranquilamente, tá? Aí a gente vai fazer aqui esse capítulo 4, vai falar sobre intensidade sonora e audição, sobre os cuidados que a gente tem que ter, né, com a parte dos nossos sentidos, que é a parte da audição, porque a gente sabe também que as ondas sonoras, que são um tipo de ondas também, elas têm essas orientações. Então, a intensidade sonora, ela é comumente chamada de volume, né? Normalmente, quando você quer estar assistindo TV ou estar ouvindo música, né, baixa o volume, diminui o volume, né? É isso aqui, nós estamos falando de intensidade sonora. Em shows, né, perto de trio elétrico, a gente costuma, né, se incomodar um pouco, não está muito perto do som, logicamente, né? Então, o excesso dessa pressão sonora pode, com certeza, afetar aí a audição, né, os tímpanos, né? Que é uma parte aqui do nosso órgão dos sentidos da audição, que é do ouvido. Se essa pressão for excessiva, for demais, né, uma pessoa que estiver exposta a ela sente dor e corre risco de seus tímpanos se romperem, né? A unidade de medida mais comum da intensidade sonora é o decibel, né, nós falamos, quantos decibéis tem esse som. Tem aqui a simbologia com D minúsculo, B maiúsculo. Nós temos aqui alguns níveis e volumes de som, que é o limite, né? Considera que o nível seguro, né, para você ouvir normalmente, são 85 decibéis e no máximo 8 horas, passando disso, né, você já vai começar a se incomodar. Acima de 120 decibéis ocorre o chamado limite da dor, para a intensidade sonora, já começa, né? Várias atividades e equipamentos são capazes de criar intensidades maiores do que 100, tá? E a gente vai ver alguns aqui, ó. Falar sussurrando, tranquilo, 20 decibéis. Área residencial à noite, sala silenciosa, conversando a 1 metro, automóvel passando a 20 metros, avenida movimentada, já uma furadeira, já incomoda, ela já vai aí causar uma intensidade de 100 a 105, né? Show de rock, né, você estando a 1 a 2 metros da caixa de som, de 100 a 120. Decolagem de um avião incomoda bastante, né, com o barulho dos motores, 140. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de excesso da audição, tá, pessoal? E aqui traz uma partezinha sobre cuidados com os problemas de saúde aí referente à audição, tá? Nessa nossa atividade, pessoal, nós vamos fazer 3 exercícios só, tá? Do livro didático, página 117, questões 1, 2 e 3. Aqui vocês vão definir, né, nas ondas, lá vocês podem pegar até do próprio texto, o que é amplitude, comprimento, período e frequência da onda. Não precisa desenhar, basta observar. Essa 2, né, vocês vão explicar o que está acontecendo aqui nesse fenômeno, por que a água ficou assim, tá? Tranquilo, dá para explicar. E essa 3 também, outro fenômeno que eu estou pedindo para vocês explicarem com aquilo que a gente estudou aqui sobre ondas, tá? Então, essa foi a nossa explicação, nosso videozinho de aula para aqui a apresentação, falando sobre ondas, tá? Então, essa é a nossa atividade dessa quinta-feira, dia 10. Valeu, pessoal. Até lá.